Boa noite, sejam bem-vindos ao podcast da OMC, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, e hoje estamos aqui com o pastor Ronaldo, meu esposo, presidente da Capelania Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Boa noite, pastor Ronaldo. Boa noite, minha esposa Glória, que Deus te abençoe. É uma alegria estar com você mais uma vez aqui nesse podcast. Pastor Ronaldo, hoje nós vamos falar muito, sobre o seu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, que tem sido um livro que tem ajudado muitas pessoas, tanto no secular quanto no evangélico. E, pastor, ao pedirmos para um anjo agir, devemos orar ao anjo ou a Deus? Nós oramos a Deus e aos anjos nós ordenamos, como está escrito em Salmos, dará ordem aos seus anjos para que te protejam, para que te guarde e te livre de todo mal. Então, aos anjos nós ordenamos, nós não fazemos oração aos anjos, nós oramos a Deus. Agora observe que está escrito, dará ordem aos seus anjos. Por que seus anjos? Veja bem, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e a Bíblia diz em 1 Pedro 3,22 que foi subordinado a ele, anjos, potestades e poderes, ou seja, todos os anjos de Deus estão subordinados ao nome de Jesus. E a palavra do Senhor também diz que nós somos co-herdeiros com Cristo daquilo que Cristo herdou. Então, Cristo herdou toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, sobre anjos, potestades e poderes, e nós, a igreja do Senhor Jesus, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que é a igreja de Jesus, nós temos a autoridade no nome de Jesus para darmos ordem aos anjos de Deus para protegerem as pessoas, para livrar as pessoas do mal, para destruírem uma obra de feitiçaria, uma obra de macumbaria e até mesmo para curar as pessoas. Então, no nome de Jesus, você que é a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, você tem essa autoridade para dar ordem aos anjos de Deus para trabalhar em seu favor. Porque a Bíblia diz também em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor da igreja do Senhor Jesus. A igreja primitiva acreditava na existência dos anjos, conforme está em Atos, no capítulo 12, no versículo 5 ao 27? Sim, a igreja primitiva, ela não somente acreditava na existência dos anjos, como também ela usava os anjos em seu favor. Como eu disse aqui, os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor dos herdeiros da salvação. Então observe que no livro de Atos que você mencionou aí, nesse capítulo que você mencionou, a Bíblia conta a história de que Pedro foi preso e o anjo do Senhor foi naquela prisão e mandou Pedro se levantar, se vestir, calçar a sua sandália e acompanhar o anjo até a saída da prisão. E Pedro, ele achava que era uma visão, ele achava que era um sonho, ele achava que não era algo real, mas era algo real acontecendo. O anjo estava ali livrando Pedro daquela prisão. Quando Pedro sai totalmente da prisão juntamente com o anjo, aí ele vê que não era um sonho, não era uma visão, era uma realidade. O anjo de Deus estava ali livrando Pedro daquela prisão. E Pedro depois vai para a casa onde estavam os discípulos orando, ou seja, a igreja estava orando para que Deus livrasse Pedro daquela prisão, ou seja, a oração da igreja fez com que o anjo fosse até a prisão e libertasse Pedro. Quando Pedro chega na casa e bate na porta, a Bíblia diz que uma pessoa vai lá e atender e ela diz assim, o anjo de Pedro está aqui fora. Observe que eles tinham uma experiência tão forte com os anjos na igreja primitiva que eles acharam que até era o anjo de Pedro que estava ali na porta, que tinha vindo atender eles para poder livrar Pedro. Mas, na verdade, o anjo já tinha livrado Pedro e era Pedro que estava ali totalmente livre daquela prisão. Então, a igreja primitiva, sim, trabalhava com os anjos de Deus. Mas, o que acontece? Durante os séculos, a igreja foi perdendo isso porque Satanás, ele colocou
uma falsa doutrina, certo? Dentro das igrejas, que você não pode ordenar os anjos para trabalhar em favor da igreja. Isso é uma falsa doutrina colocada pelo diabo, porque o diabo não quer que você utilize os anjos para trabalhar em seu favor. Os anjos têm poder para curar, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 4? Sim, os anjos têm o poder de curar as pessoas. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4, está escrito o seguinte, que o anjo do Senhor descia uma vez por ano e movia as águas. As pessoas doentes que estavam ali, quando elas entravam nas águas, no momento que o anjo estava movendo as águas, as pessoas eram curadas instantaneamente. Ou seja, provando que o anjo do Senhor, ele tem o poder de curar as pessoas. No meu ministério, durante esses 25 anos, em que eu ministro a palavra de Deus, enquanto é gravado esse vídeo, tem 25 anos de ministério, mas quem ouvir isso futuramente vai ter mais, com certeza. Mas nesses 25 anos, Deus tem me usado para ordenar aos anjos, para curar as pessoas, e as pessoas são curadas de todo tipo de enfermidade e de doença para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus não criou os anjos para ficar passeando no céu. Deus criou um exército para guerrear em favor da igreja do Senhor Jesus. Ou seja, então doenças e enfermidades, doenças físicas e também espirituais, isso? Sim, há uma diferença entre doença e enfermidade. A doença, ela é causada pelo mau uso do corpo da pessoa. A pessoa comeu mal, ou ela está velha, fica doente, ou sofreu um acidente. Mas a doença ela pode ser curada pelo remédio ou pelo médico. Mas a enfermidade não. A enfermidade é a doença colocada por demônios no corpo da pessoa. O remédio não pode curar, o raio-x não detecta, a operação, a cirurgia não resolve também. Somente o poder de Deus para curar. E os anjos também têm o poder de curar as pessoas de enfermidade. Você pode orar, anjo de Deus, em nome de Jesus, vá lá no hospital, aonde está aquela pessoa internada, no CTI, na UTI ou no leito daquele hospital, e cure aquela pessoa de toda doença e enfermidade em nome de Jesus. Não somente no hospital, qualquer outro lugar que a pessoa esteja doente, enferma, o anjo do Senhor vai ali e vai curar aquela pessoa em nome de Jesus. Pastor, se Deus ele é todo poderoso, por que ele usa os anjos? Deus é todo poderoso, Deus é sapisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Deus ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele é também onipotente, Deus possui todo o poder. Deus não precisa de anjos para fazer nada, Deus pode todas as coisas. Deus não precisa nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus, ele é soberano. Mas observe que Deus criou um reino para ele. E Deus se tornou rei desse reino. E nós conhecemos esse reino como o reino dos céus. E Deus criou um exército. Em Salmos 33, diz que Deus, pelo sopro da sua boca, observe isso, olha o poder de Deus. Deus soprou e saiu milhares e milhares e milhares de anjos. Deus criou ali o exército de Deus com o sopro da boca dele. Ou seja, os anjos foram criados não para ficar voando ali no céu, passeando para lá e para cá, não. Eles foram criados com um objetivo, como um exército de Deus. E exército para quê? Para guerrear. E Deus, como rei do reino, ele vai usar os seus súditos. E por isso Deus usa os anjos para executarem a sua obra. Observe que em toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus usou vários anjos. Anjos que visitaram profetas, o anjo visitou Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Ou seja, o anjo foi lá e libertou Pedro da prisão. Deus usa os anjos para trabalhar em favor daquele que Deus quer. Amém? Não porque Deus precisa, mas porque ele criou os anjos como exército, com esse objetivo. Então, eu estou aqui, né, com o seu livro, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, e no capítulo 3, né, está escrito que os anjos têm o poder de Deus. Então, Deus deu poder aos anjos para curar, para libertar, e para mais o que Deus deu esse poder aos anjos? Para guardar, livrar, guerrear? Deus deu o poder aos anjos, os anjos têm o poder sobrenatural de Deus
para vencer os demônios, vencer Satanás. Tanto é que em Daniel capítulo 12, versículo 1, fala do grande príncipe de Deus, que é o arcanjo Miguel, que é um arcanjo que ele foi lá e derrotou o principado da Pérsia, que comandava o mundo naquela época. Ou seja, o principado da Pérsia não era qualquer demônio, era um demônio muito forte, que ele comandou as nações naquela época. A Pérsia, ela comandou praticamente quase o mundo todo naquela época, e através de um principado chamado Príncipe da Pérsia. E Arcanjo Miguel, ele vai lá e derrota esse principado para que o anjo Gabriel passe com a mensagem de Deus e chegue até o profeta Daniel. Olha para você ver. Então, os anjos, eles têm sim o poder de Deus. Inclusive, o nome Miguel significa aquele que é como Deus. Ou seja, é um anjo, um arcanjo, né? Arcanjo Miguel, ele não é um anjo, ele é um arcanjo, é a classe dele, e ele representa Deus na guerra. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, também fala de Arcanjo Miguel, que Arcanjo Miguel e os seus anjos travaram uma batalha contra Satanás e os seus anjos, ou seja, os demônios, e Arcanjo Miguel e os seus anjos expulsam Satanás e os demônios para a terra. E a Bíblia diz que o diabo desceu para a terra, expulso do céu por Arcanjo Miguel e os seus anjos. Por quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. E desceu furioso, né? Para fazer com que as pessoas pequem, as pessoas errem e vão para o inferno. Mas observe que, olha o poder do Arcanjo Miguel. Derrotou Satanás e derrotou o exército de Satanás. Ou seja, os anjos, eles têm sim o poder de Deus para curar, para quebrar as cadeias, libertar as pessoas de vícios, vício do cigarro, bebida, droga, qualquer tipo de vício. O poder também para, no mundo espiritual, trabalhar em seu favor. Talvez você tenha uma causa na justiça, um problema que está ali travado, amarrado, aquilo não anda. Você pode orar para que o anjo de Deus vá naquela causa sua na justiça, e ele vai mover o mundo espiritual para destravar aquilo, para que aquilo seja solucionado, para que aquele problema seja solucionado. Os anjos de Deus têm todo esse poder. E é verdade que os anjos levam nossas orações até Deus? Sim, os anjos levam as nossas orações até Deus. Em Apocalipse capítulo 8, fala sobre isso. O anjo do Senhor pegou as orações dos santos, levou essas orações até Deus e derramou diante de Deus, misturada com fogo e também com incenso. E quando essas orações são derramadas diante de Deus, Deus responde com relâmpagos, com vozes e com trovões. O que significa isso no livro de Apocalipse? Significa que toda oração dos santos terá resposta, ou seja, Deus fará com que nenhuma oração fique sem resposta, ou seja, toda oração será respondida. Você, mãe, que ora pela salvação do seu filho, pela libertação dele, Deus vai te responder. Você que ora pela cura de alguém, Deus vai responder. Você que ora pela salvação de alguma outra pessoa, um ente querido, Deus vai responder. Toda oração terá resposta de Deus. E o anjo do Senhor está lá em Apocalipse capítulo 8, ele pega a oração, leva diante de Deus e derrama ela diante do Senhor. Amém? Amém. Então, para quem quer aprender mais, né, tá aqui, ó, aprendendo a ministrar com os anjos em nome de Jesus. Então, você que quer aprender a ministrar com os anjos, está aqui o livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Não tem mais esse livro físico, agora somente em e-book. E como adquirir esse livro, Pastor Ronaldo? Esse livro em e-book você vai adquirir pelo site livrosronaldo.com. Livrosronaldo.com está aí na tela, ou você pode também acessar o link na bio no Instagram ou no TikTok. Tá ok? Você entra no meu TikTok, @Ronaldo Amaral Júnior, ou Instagram, e você clica ali no link da bio, mas você pode acessar diretamente livrosronaldo.com. E qual que é a bênção do e-book? O e-book é uma bênção. Você pode tanto ler o livro, como também ouvir o livro. Você está dentro do carro, coloca no seu celular e coloca o aplicativo lá, Play Livros, se o seu, no caso, o seu celular é um Android, e o aplicativo vai ler o livro para você. Então, o e-book, ele é uma bênção de Deus para os dias atuais. Esses dias corridos, que a pessoa às vezes não tem tempo para parar para ler um livro, ela vai colocar o livro e ela vai ouvir o livro enquanto a mulher está ali lavando uma vasilha, está arrumando a casa ou está fazendo outro tipo de atividade. A pessoa está dirigindo o carro e ela coloca o livro e o aplicativo vai ler o livro para ela.
Que bênção, isso é muito bom, né? Isso, e pode adquirir, Capelã Glória, tanto o meu livro Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, como O Altíssimo Dará Sua Sorte, O Fogo Devorador de Deus, que na nova edição está O Fogo Consumidor de Deus, e A Armadura de Deus. Amém? Então pode adquirir todos esses livros, e tem também o livro da Capelania, tem outros livros lá também, o livro de Enoque. Livro de Enoque. Outros livros que você vai adquirir e vai ser bênção para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, o senhor também é autor, né, desse livro aqui que está: O Altíssimo Mudará a Minha Sorte e Me Levará à Classe Alta. Vamos também falar um pouco deste livro? Vamos. Pastor Ronaldo, então eu quero saber aqui, tá aqui, ó, o livro O Altíssimo Dará a Minha Sorte. Tem sorte? Existe sorte? Sim, a sorte existe. Está na Bíblia, em Jó 42:10, diz assim, que Deus mudou a sorte de Jó e deu-lhe em dobro tudo que ele havia perdido. Então, o que Deus fez para devolver a Jó, dar a ele em dobro tudo o que ele havia perdido? Deus apenas mudou a sorte dele. Assim como existe alegria e tristeza, existe a saúde e a doença, existe a sorte e o azar. A sorte é um mecanismo que Deus criou, assim como o poder da cura, o poder da libertação, para abençoar o ser humano. Pastor, no seu livro, O Altíssimo Dará a Minha Sorte, você menciona que Deus usa algo em nós para nos elevar a um nível mais alto. O que seria esse algo em nós? Todos nós nascemos com um presente de Deus dentro de nós, um dom que Deus nos deu, algo que nós fazemos melhor do que o outro, algo que Deus te deu, que você naturalmente vai fazer com excelência, com qualidade. Talvez seja tocar um instrumento, talvez seja executar uma obra de marcenaria, talvez seja uma culinária, ou seja, cozinhar, talvez seja na medicina, algo que Deus te deu. Todos nós nascemos com um dom dentro de nós. Cada um tem que pedir a Deus, ao Espírito Santo, para mostrar a você qual é o dom de Deus que Deus te deu para você utilizar esse dom. E esse dom que Deus te deu, ele vai fazer com que você solucione problemas. Porque problemas são bênçãos, como as pessoas acham que não são, mas são. Porque o problema, ele te promove. Quando você resolve um problema, você é promovido, você é pago para resolver problemas. O seu conhecimento, a sua sabedoria, ela não te dá dinheiro se você não resolver problemas. O que vai fazer você vencer é os problemas que você resolve. Por exemplo, os dons que Deus deu para Daniel, promoveu ele a governador. Quando ele vai lá e interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele é promovido a governador de toda a Babilônia. Assim também como José do Egito. Quando ele revela o sonho de Faraó, o que acontece? Ele é promovido a governador de todo o Egito. E ali, através daquele poder dele de administrar, que Deus deu a ele o dom da administração, o que acontece? Ele consegue alimentar todo o mundo naquela época de fome. Ou seja, o dom que Deus te deu vai fazer com que você resolva problemas, casos difíceis, e isso vai te promover para uma classe mais alta, porque vai te dar prosperidade. As pessoas vão te pagar para você resolver os problemas da vida dela. Ou seja, é um talento, né, que a pessoa tem, igual está aqui escrito no seu livro, né, o Altíssimo te dá talentos para levá-lo à classe alta e rica. Isso mesmo. Então são talentos, porque o que eu vejo hoje, que tem muitas pessoas que estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer, ou então faz várias coisas e não são são mal sucedidas, né? Elas não são bem sucedidas em nada, porque elas não descobriram ainda qual foi o dom e o talento que Deus as deu. Então tem que pedir o Espírito Santo, é isso? A pessoa tem que pedir o Espírito Santo para mostrar qual é o dom, ou seja, qual é o talento que ela tem, natural, que Deus deu para ela, ou seja, o talento natural, o dom natural, certo? E Deus vai mostrar. Como, por exemplo, uma mulher que eu orei por ela, ela estava desempregada, nada dava certo na vida dela, não conseguia emprego, não tinha estudo, e eu orei por ela e disse que Deus iria abençoar e que ela iria ganhar 5 mil reais por mês. Ela falou, mas isso é impossível, eu ganhar 5 mil reais por mês, eu não tenho estudo, eu não consigo arrumar emprego nem para ganhar salário mínimo. Eu disse, Deus vai te abençoar. E Deus mostrou a essa mulher um talento incrível que ela tinha na culinária, e ela
foi convidada para cozinhar na casa de uma mulher rica. Essa mulher apaixonou com a comida dela, indicou ela para as amigas, e as amigas começaram a pagar ela para fazer comida, e depois ela foi contratada para trabalhar como chefe num dos maiores restaurantes da cidade dela, e ela ganhou mais de R$5.000 por mês. Ou seja, Deus revelou um talento que estava escondido dentro dela, e ela, sem estudo, sem uma profissão, no caso ali de uma formação, vamos dizer assim, Deus mostra o talento dela e põe aquilo para fora, e ela consegue prosperar através daquele talento, quando ela começou a resolver o problema daquelas mulheres, que elas queriam o quê? Comida boa. O problema delas era não tinha comida boa, não tinha uma cozinheira boa. E ela resolveu esse problema e prosperou com isso. E quanta gente, né, que está com os talentos enterrados, né, pastor? Muita gente está com o talento enterrado, mas Deus vai desenterrar esse talento. Deus vai mostrar para você qual talento que você tem. Com certeza você tem um talento. Só pedir o Espírito Santo que vai te mostrar, em nome de Jesus. Amém. Pastor, o que significa o pecado da má administração mencionado no seu livro O Altíssimo Mudará a Minha Sorte? Olha, Jesus, ele fala da má administração, o administrador mau e infiel. E Jesus, ele diz o seguinte: se você administra de maneira que sobra, Deus acrescenta mais. Se você administra de maneira que falta, até o que você tem será tirado. Ou seja, administrar de maneira que falta é um pecado, porque Deus quer que você administre de maneira que sobre. Então, aquela pessoa que gasta mais do que tem, ela nunca terá a sorte mudada. Ela sempre vai viver em dificuldade, na miséria e na escassez. Então, a partir de hoje, você tem que pedir a Deus o dom da administração. Existe esse dom, Deus deu ele para José do Egito, ele administrou o Egito de uma maneira tão maravilhosa que, quando veio a fome, quando veio a seca sobre toda a terra, ele conseguiu sustentar as nações da terra naquela época somente com aquilo que ele guardou, ou seja, ele administrou e guardou. Então, isso tem que ser também na nossa vida. E eu quero até ensinar para você algo aqui. Você tem que ter 3 potes. O pote da reserva, o pote dos gastos e o pote dos sonhos. O pote da reserva é o quê? Uma parte do seu dinheiro você vai guardar essa parte e não vai mexer. Para se caso você precisar, no momento de dificuldade, você tem esse dinheiro de reserva. O pote dos gastos é o dinheiro que você gasta realmente mensalmente, você tem que separar esse dinheiro. E o pote dos sonhos é aquele dinheiro que você vai guardar para você poder fazer uma viagem, para você poder trocar o seu carro, comprar uma roupa nova, ou seja, realizar um sonho que você tem. E isso se chama administração. Você tem que administrar bem o seu dinheiro para que Deus te abençoe e te leve para uma classe mais alta. Pastor, no seu livro, O Altíssimo Dará a Minha Sorte, o senhor também fala sobre o poder da palavra e do pensamento para a mudança de sorte. Como esses pensamentos influenciam em nossas vidas, conforme está escrito no livro de Provérbios 23:7? No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, está escrito: assim como o homem pensa em sua alma, assim ele será. Ou seja, os seus pensamentos têm sim o poder de fazer com que você tenha azar ou tenha sorte. Se você pensar que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não tem talento, que você não tem dom algum, que você nasceu nessa vida somente para sofrer, é isso que vai acontecer com você. Porque você é um ser criador, você veio do Criador. Passarinho não precisa tomar curso para voar, porque Deus criou ele voando. Deus criou ele no ar. Peixe não precisa tomar curso para nadar, porque Deus criou ele nadando. Você não precisa tomar curso para criar, porque você nasceu do Criador. Quando você pensa, você cria. Quando você imagina, você cria. Isso é fé. Então, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele será. Então, eu aconselho você, a partir de hoje, você vai olhar para o espelho, olhar para você e você vai imaginar você próspero, você com saúde, você feliz, você alegre. Quando você pensa isso, você cria isso na 4ª dimensão do espírito e isso vai materializar na dimensão da matéria em breve, se você sustentar esse pensamento. O que acontece é que as pessoas, elas são de ânimo dobre. Uma hora ela pensa que ela é bem-sucedida.
Daqui a pouco ela pensa que ela não é bem-sucedida. E a Bíblia diz: porventura o homem de ânimo dobre alcançará alguma coisa de Deus? Não, não alcançará nada de Deus. Você vai alcançar de Deus se você crer. Fé é o quê? É pensar como Deus pensa. E Deus pensa que você é uma bênção, que você tem saúde, que você tem paz, que você tem alegria, que você tem prosperidade. Pastor, então o senhor falou aí sobre o pensamento. Então a pessoa tem que pensar, mas o que falamos tem impacto em nossas vidas? Segundo Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, então, ou seja, tem que pensar e também falar? Sim, Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Você tem que alinhar o seu pensamento com a sua palavra, porque se você não alinhar os dois, também não dá certo. Há poder nas suas palavras, a morte e a vida. Você pode direcionar azar para a sua vida pelo poder da sua palavra, por aquilo que você fala, ou você pode direcionar sorte para a sua vida com o poder da sua palavra. Em Tiago capítulo 3, ele fala sobre o poder da língua. Ele diz que o homem que domina a sua língua, ele é varão perfeito. Que não tropeça na língua, ele é varão perfeito. Mas aquele que tropeça na língua não é um varão perfeito. E Tiago, ele diz que a nossa língua, ela é como um pequeno leme de um navio, que você direciona o navio para onde você quer. Então, imagina só, o navio é a sua vida. A sua língua é o seu leme. Você é o comandante. E você fala aquilo que você quer falar. Você pode agora direcionar a sua vida, o rumo da sua vida, se você não está satisfeito com ele, você pode direcionar a sua vida agora para a boa sorte, para águas tranquilas, para águas de paz, de boa sorte, de alegria, de felicidade, ou você pode direcionar a sua vida para as águas turbulentas do furacão. E você entende? Imagina só, você pega o navio, você pode direcionar ele para o furacão ou você pode direcionar ele para águas tranquilas. Assim também é a sua vida. E você faz isso com a sua palavra. Por isso que você tem que olhar para você mesmo, chega no espelho, olha para você e diga: eu sou um homem abençoado. Eu sou uma mulher abençoada, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sou feliz, tudo que eu faço dá certo. Comece a agir dessa forma e você vai ver a mudança na sua vida acontecer. Mas você tem que sustentar isso. Não adianta você falar agora que você é uma bênção, você imaginar isso agora que você é uma bênção, mas daqui a pouco você abrir a boca e falar que você não é. Por exemplo, às vezes oramos por uma pessoa que está doente e Deus cura aquela pessoa na hora. Mas daqui a pouco a pessoa abre a boca e fala assim: eu sou uma pessoa doente. E o que a Bíblia diz? Que a última palavra anula a primeira. Ou seja, se você fala que você é bênção agora e daqui a pouco você fala que você não é, que você é uma maldição, a sua última palavra vai anular a primeira. Então, por isso que é importante você vigiar nas suas palavras a partir de hoje e você falar aquilo que é bênção. Se porventura, sem querer, você falar alguma maldição contra você, contra a sua família, seus filhos, você anula essa palavra pelo poder do nome de Jesus. Você vai fazer assim, ó: eu cancelo essa palavra de maldição que eu lancei sobre mim, consciente ou inconscientemente, em nome de Jesus. Amém. Somente isso. Amém? Você vai fazer isso e vai dar certo. Ou seja, declarar todos os dias a vitória, né? Não é só fala hoje, amanhã. Não, é declarar todos os dias, com convicção mesmo. Todos os dias. Exatamente. Todos os dias declarar com convicção que você é vitorioso, que você é uma bênção, que a bênção de Deus te alcança, te persegue, que você é próspero, que você tem dinheiro, que você consegue vencer. Você é um vencedor e você vai falar isso no presente. Eu sou um vencedor. Não é eu serei um vencedor. Porque será é porque você não é. Você vai falar: eu sou um vencedor. Eu sou próspero. Eu sou uma bênção. Não olhe para as circunstâncias da terceira dimensão, do mundo da matéria. Lembre de uma coisa: a sua palavra é semente. Quando você fala, você cria. O mundo que existe hoje foi criado por meio da palavra. Cristo falou e o mundo passou a existir. Então você vai falar e você vai trazer à existência as bênçãos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Pastor, então, para quem quer aprender mais e viver uma vida de vitória, você que quer aprender
como ter talento, como descobrir o talento, que você tem talento. Como o pastor falou, você tem talento, você tem um dom escondido aí, mas você tá meio perdido. Então, tá aqui, ó. É uma excelente oportunidade de você descobrir o seu dom e você vai viver um sobrenatural de Deus a partir deste livro. O Altíssimo mudará a minha sorte. Este livro também não tem ele mais o livro físico, somente o e-book, não é isso, pastor? Exatamente. E como fazer para adquirir este e-book? Você vai acessar, para adquirir o e-book O Altíssimo Dará a Sua Sorte, você vai acessar o site livrosronaldo.com. Você pode adquirir esse livro, esse e-book, quanto também os outros meus livros também. Amém? Ou você clica no link na bio do Instagram ou do TikTok. Você vai acessar também o site e ali você vai comprar o livro. Você baixa o aplicativo Play Livros, se o seu celular é Android. Se for da Apple, você baixa o seu aplicativo aí iOS, tá ok? De leitor de livros. E a vantagem do e-book, Capelã Glória, Pastora Glória, é que o seguinte: você pode colocar o aplicativo para ler o livro para você, enquanto você está dirigindo o carro, enquanto você está cuidando da sua casa ou fazendo outras coisas, você vai pôr ali o aplicativo para ler o livro para você, o e-book para você. É uma grande bênção. Pastor Ronaldo, o senhor tem viajado o Brasil todo ensinando sobre o Apocalipse, que é a escatologia, correto? Isso. Muitas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse e muitas até leem e não entendem. Então, o que é a grande tribulação? A grande tribulação, como está escrito em Mateus capítulo 24, a grande tribulação é um período de 7 anos de grande sofrimento que acontecerá na terra como nunca houve, disse o Senhor Jesus, e jamais haverá. Tanto é que Jesus diz assim: quando começar a grande tribulação, fuja para os montes, não volte nem na sua casa para pegar as suas roupas. Ou seja, fuja, porque vai haver uma grande perseguição, uma grande destruição. São muitas pragas que vão acontecer na grande tribulação. Por exemplo, o sol vai aquecer 7 vezes mais. Imagina só um dia quente de sol, tá aí 40 graus, você já não está aguentando. Multiplica isso por 7. Na grande tribulação será assim. A Bíblia diz que vai cair do céu uma estrela chamada Absinto e vai tornar as águas potáveis em amargas. Por quê? Porque Jesus experimentou o fel lá, o amargo lá na cruz, e se você não crê em Jesus, você vai ter que experimentar o amargo. Se você crê em Jesus, você será arrebatado antes da grande tribulação, para que você não experimente o amargo, porque Jesus já experimentou. Mas essa estrela, ela vai cair sobre as águas potáveis, a terça parte das águas potáveis da terra, e vai transformar elas em águas amargas, e a terça parte dos homens vão morrer. Na grande tribulação vai haver uma população como nunca houve e jamais haverá sobre a face da terra. Temos hoje 8 bilhões de pessoas na face da terra. Imagina só, 2 bilhões é arrebatado. Estou dando uma ideia, não estou falando que será esse número, é apenas uma ideia, porque a Bíblia diz que poucos vão conseguir a salvação, certo? E muitos vão para o caminho da perdição. Então, estou imaginando isso, correto? Então, imagina 6 bilhões de pessoas entrando na grande tribulação. Somente uma terça parte dela conseguirá chegar até o final da grande tribulação. O restante vai morrer por causa das pragas na grande tribulação. Na grande tribulação vai cair pedras de fogo e saraiva sobre as pessoas, pedras que pesam toneladas, que vão esmagar as pessoas. Na grande tribulação vai haver trevas, como houve no Egito, a ponto da pessoa poder apalpar as trevas. As pessoas, elas morderão a própria língua por causa das trevas, elas não vão enxergar nada. Vai haver isso na face da terra. Outras pragas também virão. Os anjos vão segurar os 4 ventos sobre a face da terra, e os ventos não soprarão sobre a terra. São muitas pragas, fora os gafanhotos do inferno, Apocalipse capítulo 9, que vão sair do abismo e vão atormentar as pessoas por 5 meses. Então,
Então, a grande tribulação será um período terrível sobre a face da terra. Se você não quer viver a grande tribulação, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sirva a Deus de todo o coração, esteja preparado para o arrebatamento da igreja, porque aí você não vai passar por isso. Porque Apocalipse 3,10 está escrito: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu te guardarei do tempo da provação que virá para provar os habitantes da terra. Então, se você guardar a palavra do Senhor Jesus, Deus vai te guardar da grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação? 3 tipos de pessoas vão passar pela grande tribulação. Os ímpios, quem são os ímpios? São aquelas pessoas que não são judeus e não servem a Cristo. São chamados de ímpios. É aquela pessoa que faz a vontade do diabo, literalmente. Não quer nada com Deus, não quer nada com Jesus. Os judeus, por que os judeus? Porque os judeus não recebem a Cristo como Senhor, não reconhecem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eles vão receber o anticristo. Por isso que está escrito: porque não deram crédito à verdade, darão crédito à mentira. Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumenta e eles o rejeitaram. O anticristo vai entrar em Jerusalém com todo o poder e glória que esse mundo pode dar, que Satanás ofereceu para Jesus no deserto. Satanás vai dar para o filho dele, o anticristo, que é o filho do diabo, é o abominável, o perverso, ele é o iníquo, e ele vai entrar com todo o poder e glória, e os judeus vão receber este homem em Jerusalém. E ele vai reconstruir o templo Mikdash, ele vai fazer um pacto de 7 anos de paz com o mundo inteiro, mas na metade dos 7 anos ele vai quebrar esse pacto e aí ele vai revelar quem ele é, porque ele vai sacrificar animal imundo dentro do templo de Salomão. Aí se chama o abominável da desolação, no qual profetizou o profeta Daniel, e Jesus menciona isso em Mateus capítulo 24, ele diz: fique de olho, porque quando chegar o abominável da desolação, está próximo o fim. E o que é o abominável da desolação? É o anticristo sacrificando animal imundo dentro do templo de Salomão, que ele vai reconstruir, o 3º templo. Inclusive já tem tudo preparado para o 3º templo, pastora Glória. Se você entrar aí e procurar o Museu do 3º Templo no Google, você vai ver que já construíram, já fizeram a roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, já tem também o candelabro, já tem tudo para o 3º templo. Só falta o anticristo chegar e reconstruir ele. E isso vai acontecer, é uma profecia bíblica, vai acontecer, e quando acontecer, está próximo o fim. Os apostatas também? Os apostatas também vão participar da grande tribulação. Então são os ímpios, os judeus que não receberam a Cristo e os apostatas. Quem são os apostatas? É os crentes que ficarem, aquelas pessoas que receberam a Jesus, se tornaram noiva de Jesus, mas por algum motivo se desviaram da sua fé e praticaram o pecado. O que é apostasia? É a mistura do santo com o profano. É aquela pessoa que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Aquela pessoa que toma a Santa Ceia aqui, mas vai lá e toma uma cachaça ali, toma uma cerveja ali. Estou dando um exemplo, né? Mas tem todo tipo de pecado. Aquela pessoa que ela vive uma vida de santidade e uma vida de promiscuidade. Uma vida no pecado, é o profano, é a profanação. Então, as pessoas que são profanas, elas vão também participar da grande tribulação. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens. O número 10 significa totalidade no hebraico. Quando ele fala das 10 virgens, ele está falando da totalidade da igreja na face da terra. E ele divide a igreja em 2 partes, aquela que tem azeite na sua lâmpada e a lâmpada está acesa e é a prudente, e aquela que é a tola, que não tem azeite na sua lâmpada e a sua lâmpada está apagada, que é a igreja tola, a nécia. E essa que não tem azeite na sua lâmpada e a lâmpada está apagada, ela vai ficar para a grande tribulação. Tanto é que o noivo chega e ela fica do lado de fora do palácio, batendo na porta, tentando entrar e não consegue, e ela chora com choro e ranger de dentes. Enquanto a outra que tem o azeite e tem o fogo na lâmpada, ela entra para o casamento, que representa a igreja que será arrebatada. O que é o azeite? É o Espírito Santo. O que é o fogo? Batismo com fogo. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem o mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa pessoa que está na igreja, recebeu a Cristo como Salvador, mas não tem o batismo com o Espírito Santo,
essa pessoa não será salva. Ela não tem azeite na sua lâmpada, não tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sela para o dia da salvação, para o dia da redenção. Então eu aconselho você que me assiste aqui. Você recebeu a Cristo, batizou nas águas, busque então o batismo com o Espírito Santo, para que você seja selado para o dia da salvação, para o dia da redenção. Pastor, quem são as bestas que emergem do mar e da terra, que está escrito em Apocalipse 13? Em Apocalipse 13 fala dos governantes da grande tribulação. A besta que emerge do mar é o anticristo. O mar representa povo, ou seja, o anticristo vai governar o sistema político. E a besta que emerge da terra é o falso profeta. Ele vai governar o sistema religioso. Qual é o trabalho do falso profeta? Reunir todas as religiões em uma só para fazer com que todos adorem o anticristo. Eles vão reconstruir uma estátua, essa estátua ela vai ser gigante, ela vai ter o poder de falar e ela vai ter o poder de condenar à morte aquela pessoa que não aceitar o anticristo como seu senhor. Eles vão obrigar as pessoas a porem a marca da besta na palma da mão ou também nas suas testas. E a pessoa que não colocar não poderá comprar e nem vender e será degolada. Essa pessoa será degolada. Está escrito no livro de Apocalipse. Agora, observe que o anticristo ele não vai aceitar o budista adorar Buda. Ele não vai aceitar o islamista, né? Não sei se pronuncia assim, mas aquela pessoa que segue o Islã, adorar Maomé. Não vai aceitar o cristão que ficar, o crente apostata que ficar, adorar Cristo. Todas as religiões serão forçadas a adorar o anticristo. Quem não aceitar será degolado. É o tipo de morte que a pessoa vai ter, como está escrito no livro de Apocalipse. Pastor, o senhor então viaja, né, o Brasil todo e também fora do Brasil. O senhor dá o estudo, né, o seminário sobre o Apocalipse, que é a escatologia. E como os pastores podem fazer para convidá-lo aí nas suas igrejas, ou em algum lugar que eles querem reunir as pessoas, para que o senhor dê esse seminário para eles? Ministro o seminário para eles. Pode entrar em contato comigo através das redes sociais ou do meu telefone também, o WhatsApp, né? 319200014377. Pode entrar em contato. Se entrar no site também, livrosronaldo.com, tem o botãozinho do WhatsApp lá, você clica, vai conseguir falar com a gente, e aí você faz o convite. Estou à disposição para ir na sua igreja, no seu evento, ministrar ali o seminário Apocalipse. E vai ser uma grande bênção. O seminário Apocalipse, ele traz o temor de Deus na igreja. Ele devolve a pessoa, no caso, a pessoa volta ao primeiro amor. Aquele desejo do primeiro amor. O seminário Apocalipse tem esse poder. A pessoa, ela tem uma conversão verdadeira. Ela volta ao primeiro amor com Cristo. Provoca um comprometimento. A pessoa ter mais um compromisso com Deus. Exatamente isso. Exatamente. Então, pastor Ronaldo, muito obrigado. Até o próximo podcast. Amém. Que será uma bênção. Amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, obrigado pela sua participação. Você que está no YouTube, me siga no canal do YouTube, clica no sininho, me siga também no TikTok, no Instagram, em todas as redes sociais. Que Deus te abençoe, um abraço, em nome de Jesus. Fique em paz.